Temos visto e estamos vendo as notícias, ouvindo os noticiários e as pessoas desesperadas, dispersas, correndo daqui para lá, sem muito saber o que fazer. Regiões e regiões sendo atingidas por catástrofes, e estamos diante de grandes e profundas mudanças. Mudanças que não serão apenas uma fase. Não se trata disso, já vivemos isso dentro desse país, em muitos momentos que foram momentos difíceis. Você não está vivendo agora um momento difícil, nós estamos vivendo mudanças. E mudanças vêm para ficar. Mudanças, quando vêm, ela vem para mudar e ficar. Ela vem para alterar uma situação. Então eu queria meditar com você como eu posso ter uma vida equilibrada em Cristo Jesus. Sabe, se não tivermos o equilíbrio, fica difícil. Como você pode andar em cima de algo que está balançando se você não estiver firme? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Quando nós pegamos aqui no livro de 2 Samuel, é um texto conhecido, mas eu quero só como abertura para nós meditarmos, para entender o que é uma vida equilibrada. A primeira coisa, nós precisamos do poder de Deus. O poder de Deus, ele vem para restaurar as forças espirituais. Se você não tiver as forças espirituais dentro de você, fica difícil, irmãos. Não podemos nunca esquecer, né, o tripé. Ele tem 3 hastes, essas 3 hastes têm que estar iguais, senão ele não aguenta o peso. Ele não vai ficar certo. Se eu não estiver alinhado com a minha alma, o meu corpo, o meu espírito, principalmente os meus sentimentos, fica difícil você se equilibrar. Todas as outras coisas desequilibram. Quando a pessoa está amargurada, né, a Bíblia diz que a raiz de amargura corrói ossos. Quando você está tão amargurado, chega um momento de tanta amargura, tanta tristeza, começa a corroer os ossos. E eu creio que é muito interessante, pelo menos para quem gosta de ficar estudando e vendo, as mulheres são muito mais atingidas nos ossos do que o homem. Porque o homem pouco se importa pelas coisas. Ele só tem uma coisa que não pode mexer, é o bolso dele. Se mexer no bolso dele, ele vira uma fera. Mas a mulher tem muito mais áreas vulneráveis. Então ela sofre muito mais problemas de ossos do que o homem. Por causa desses problemas emocionais. Então, se nós não tivermos esse equilíbrio, como nós vamos fazer as coisas? Não tem como. Sabe, no prédio de cima, nas colunas, talvez a gente faça até aqui também. A melhor coisa que tem, né, para a gente colocar na frente da gente é um espelho. Para que todo dia você vá lá olhar quem é a pessoa mais importante na tua vida. É você mesmo. Você é a pessoa mais importante. Se você não entender isso, você não vai entender as demais coisas. Amém? Então eu preciso buscar em Deus um fortalecimento espiritual para que Ele restaure as minhas emoções, que as emoções estejam equilibradas. E isso só vai acontecer pela comunhão e adoração. Quando você tem comunhão com Deus, quando você tem adoração com Deus, essas coisas vão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E quando nós pegamos no livro de 2 Samuel, fala de Davi, no capítulo 6, ele tem um projeto. O projeto era trazer a arca.
Eu quero pegar a arca, eu quero trazer a arca e estar na casa de Deus. E esse é um projeto tremendo. E ele faz isso. E quando ele diz aqui no capítulo 6 de 2 Samuel, no verso 2, diz: dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, e levaram para lá, para cima, a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos exércitos, e que se assenta acima dos querubins. Agora, no verso 3, puseram a arca de Deus numa carroça, num carroção novo, e a levaram. Eu quero que você note o seguinte: pegaram a arca, da onde ela estava, pessoas pegaram, e colocaram em cima da arca, e colocaram esta arca na carroça. Até aí não aconteceu nada. Sabe, irmãos, nós podemos ter o projeto que for, seja o que for, mas todo ele tem que estar alinhado a Deus. E diz que colocaram ali a arca de Deus num carro novo, levaram à casa de Abinadab. Agora, aqui diz assim: Uzá e Aiô, filhos dele, conduziam a carroça. Estavam levando a carroça. O projeto está pronto. E quando chega aqui na frente, ali num texto mais à frente, diz, no verso 6, quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçam. Ou seja, Deus está chamando a atenção por uma coisa onde já se viu boi tropeçar. Um boi tropeçar, mas os dois tropeçaram. Irmãos, como pode no deserto uma sarça pegar fogo? Isso pode, porque o lugar é quente, mas não se consumir. Então Deus tem seus momentos de chamar a mim e a tua atenção. Se tivéssemos falta de água em um lugar, porque aquele lugar não teve chuva, bom, isso acontece, são intempéries do tempo. Mas, irmãos, a maioria dos reservatórios secarem. E sendo que o mês de fevereiro, final de janeiro e começo de março foi o que mais choveu. Então não foi falta d'água. Só não caiu no lugar que tinha que cair. Em todos os lugares. Irmãos, como pode crianças, 5, 6, 9, 10 anos, 12, 13 anos, estão tendo sonhos e visões de Jesus voltando. E ninguém está prestando atenção a isto. Os sinais estão aí. Eu quero que você olhe para a tua vida. Talvez na tua cabeça nunca passou determinada coisa acontecer. E aconteceu. Talvez você nunca sonhou e disse,
nem passa pela minha cabeça ter talvez uma casa, e você tem. Ou fazer uma viagem, você fez. Irmãos, os sinais estão aí, acontecendo. A Bíblia diz que nesses últimos tempos que Jesus voltaria, o povo dele, o povo, iria correr para lá e para cá, atrás de sinais e maravilhas. Já está acontecendo. Basta ter um movimento qualquer em algum lugar, vai um monte de gente. E aí diz que quando eles chegaram nesse lugar, os bois tropeçam. Os dois estavam dirigindo a carroça. Um deles estende a mão para segurar a arca. E diz que ele foi ferido ali por causa da irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Imediatamente desgostou Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. No verso 9, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E um tremendo de um projeto. Não quis mais Davi retirar de junto de si a arca para a cidade de Deus. Ou seja, o projeto era tremendo. O projeto que Deus tem para a tua vida é tremendo. Mas muitas vezes, o modo como nós estamos fazendo é o problema. O segundo ponto que eu vejo aqui é: nós precisamos de relacionamento. As pessoas foram feitas para se relacionar numa grande família, que é a igreja. Eu tenho que aprender a me relacionar. Uns têm um pouco mais tímidos, outros um pouco mais reservados, cada um tem o seu jeito, tal, mas eu tenho que descobrir dentro de mim qual o modo de eu me encaixar naquele espaço. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu tenho que aprender a me relacionar, eu tenho que aprender a buscar dentro daquele espaço o meu lugar, usando o meu talento, usando o meu dom, usando a minha capacidade, tudo aquilo que Deus colocou dentro de cada um, mas eu preciso disso. Se eu não tiver esse relacionamento, eu vou ficar só. Sabe, queridos, eu tenho um sonho. Eu sei que ele é ousado e arriscado. Estou esperando no Senhor como fazê-lo. Mas eu tenho um sonho de construir um lugar para que o homem de Deus e a mulher de Deus, pelo menos na luz do Senhor, possa envelhecer com dignidade. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vejo a maioria hoje dos casais, e com essa geração hoje que não tem raiz, nós estamos perdendo todos os elementos da família, todos os elementos da segurança da família. A família está sendo dispersa. Se na Bíblia está escrito o que é a família, nós temos hoje homens decidindo leis para se decidir o que é família. Se na Bíblia está escrito o que é uma família, estão perdendo tempo em saber
montar alguma coisa que já está dito na Bíblia, mas por causa do orgulho não querem aceitar. Por causa do pecado não querem aceitar. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ver as pessoas vivendo um pouco mais, sozinhas, porque os filhos vão seguir seu caminho. É uma geração que não tem compromisso. E os seus pais, e o seu pai, e a sua mãe, vai ficar com quem? Eu tenho esse sonho. Nem que seja para eu inaugurar essa casa. Mas a pessoa ter dignidade, ser bem tratada, bem cuidada, ter dignidade. Porque se você está esperando, desculpa falar isso, meu irmão, mas a grande maioria aqui, se você está esperando dos teus filhos, você está perdido. Esqueça, porque nem teus filhos e netos vão fazer alguma coisa. Talvez tem muitos filhos aqui que vão dizer: apóstolo, eu nunca vou deixar meus pais. Pedro também falou para Jesus: eu nunca vou te negar, e negou 3 vezes. Se nem filhos essas novas gerações querem ter, porque é caríssimo demais. Hoje um filho custa mais caro que uma Ferrari. É mais fácil você ter uma Ferrari do que um filho. Porque a Ferrari ainda pode se vender, o filho não. Amém? Sabe, irmãos, nós precisamos nos relacionar. E eu estava pensando em princípios, né? O que são princípios? Princípios são marcos, são coisas que estão ali fixadas. Estamos perdendo princípios. Os princípios estão sendo tão perdidos que é preciso ter vaga reservada para as pessoas. Porque ninguém mais tem educação de dar um lugar para alguém que precisa. Pessoas são tratadas de qualquer jeito. Não há princípios. Se nós vivemos assim, sem princípios, nós vamos viver uma vida sem equilíbrio. Como você vai equilibrar se não há princípios? Se não há regras? Se não há coisas para poder organizar aquele departamento, aquele lugar ou aquela casa? Você pega... às vezes eu converso com algumas mães e ainda elas fazem comida em casa, almoço e janta. Isso é raridade, mas ainda tem. Mas só que ninguém chega no mesmo horário para comer. Então um chega num horário, outro chega no outro, outro chega no outro, outro chega em outro. Ou seja, aquela mulher fica o tempo todo na cozinha. Costuma-se dizer até que a atividade, quando se preenche cadastro, a mulher põe do lar, né? Ela pode pôr da cozinha. E é interessante que se eu chego para essa irmã e digo: irmã, você não tem vontade de ter uma lanchonete? Ela diz: Deus me livre, vou ficar presa no balcão. E está presa no fogão. E nem percebe. Sabe por quê? Porque ela ama. E o outro é dinheiro, é negócio. Então é um que chega no horário, é outro que chega no horário, é outro que chega no outro horário. E ninguém tira a mesa, não. Quem tira
É a mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmão, sem princípios nós não vamos a lugar nenhum. Uma pessoa precisa investir nela mesma. Investir nela mesma. Planejar. Talvez se eu perguntasse aqui para os irmãos, olha, qual é teu projeto de vida para daqui 5, 10, 15, 20 anos? Não teria. Porque toda a nossa visão está baseada em cima de situações do país. Agora, deixe-me falar uma coisa. O povo de Deus estava num momento de escravidão tremenda. Estavam construindo as ganâncias de um faraó. Prédios, templos, tudo. Trabalhavam, era a mão de obra de todo o Egito. Deus pega um homem que está fora da temporada, já estaria praticamente aposentado, né? Só de deserto, 40 anos. Se ele fosse se apresentar, né, como algum candidato, ex-estudioso a Faraó, 40 anos, ex não sei o quê, do deserto, 40 anos. Ex-homem que falou com a sarça ardente, é tudo ex. Aí Deus pega esse homem e diz assim, olha o que Deus faz. Moisés, vai até o Egito, eu ouvi meu povo lá clamar, tira meu povo de lá, traz para cá. Simples. Assim? É. O senhor quer que eu vou no Egito, falar para o faraó, tirar todo o teu povo de lá, não deixar nada lá, nenhuma unha, e trazer para esse monte? É. Só faltava Moisés dizer, deixa eu pôr essa mão no fogo aqui para me queimar, para ver se eu não estou dormindo. Quero te falar uma coisa, Deus não depende de plano político, irmão. Deus só quer ver o teu coração. Se teu coração estiver disposto, Ele faz um monte de mudança. E a primeira mudança começa dentro da gente, em como enxergar a situação. E aquilo que você enxergava como ruim, péssimo, daqui a pouco você não enxerga mais. Eu passei parte da minha vida, né, minha mãe me dando sopa. Eu dizia, pelo amor de Deus, mãe, sai com isso daqui. Podia nem ver aquilo, ainda mais com galinha, então Deus poderoso. Via aquela pele boiando. Aquilo parecia que caiu minha avó na sopa. Aquele pé da galinha assim, ó. Falei, mãe, que é isso? Bruxaria, tá louco? Tira isso daqui. Aí Deus falou, você não gosta de sopa? Tá bom. Ah, meu irmão, quando você não gosta de alguma coisa, cuidado. Deus me manda para a Rússia, não tem outra coisa lá que não ser sopa. Ou você come, ou morre de fome. No meio dos missionários, só sopa. Ainda num tempo de frio, voltei de lá com a maior vontade de tomar uma sopinha. E agora não tem mais problema, agora eu tomo uma sopinha tranquilo, sossegado. Sabe, Deus chama o homem de Deus, fala assim, vai lá, tira o povo de lá, mas um povo que estava escravo, cheio de problema.
cheio de um monte de coisa. Disse: tira ele de lá. Você é o homem que foi profetizado há muito tempo atrás, na vida de um homem de Deus chamado Abraão. Você é o homem. Você nunca parou para pensar nisso? Que você pode ser a pessoa que Deus escolheu há muito tempo atrás, antes de você nascer, para te usar. E vai chegar a hora, você não tem como escapar. Talvez ele podia estar até dizendo: bom, eu já estou com idade agora, estou bem, estou tranquilo, estou casado, estou com família, estou cuidando aqui dos carneiros do sogro, né? Tem herança. Não era o que eu queria, mas tá bom. Ele estava acomodado naquilo, mas não era o projeto de Deus. Deus tinha um projeto profético na vida daquele homem. Até ali, na hora da sarça ardente, ele fez o que ele quis, irmão. A partir da sarça, acabou a sua vontade própria. Você vai até aonde Deus te permitir. Foi o que aconteceu com a carruagem. Foi até a cidade, Deus esperando. Vamos ver até onde Davi vai com essa arca sem entrar no meu projeto. Ele deixa. Você pode montar ou fazer o que quiser. Você pode pintar, bordar, fazer crochê, tricô. Mas a hora que ele chegar e falar: agora terminou teu tempo, agora começa o meu tempo, acabou, nenê. Você pode fazer o que você quiser, faça, e olha, aproveite, porque o dia que a sarça acender, ou os bois tropeçarem, já era. Acabou. Ali começa a vontade do Senhor. O Senhor fala para José: José, você vai ser usado. José era profético. Eu fico arrepiado só de pensar nisso. Falei: meu Deus, Deus queira que eu não seja o cara profético, senão eu estou lascado. Já pensou se você gerou um filho profético? Ele pode estar fazendo o que ele quiser, mas vai chegar uma hora que vai ter que fazer o que Deus quer, não mais ele. E aí acabou. Aí acabou. José tem todo um sonho, Deus fala com ele é o homem profético, ele é o homem que foi profetizado para trazer a libertação ao povo de Deus. Ele tem sonhos lindos, ele fica muito legal, tudo que os irmãos faziam, ele contava para o pai. E o pai gostava, porque ele era, naquele tempo não tinha rádio, não tinha televisão, então ele já era o jornalista, né? Sensacionalista. Pai, fulano e fulano, nosso lá, o seu filho fez isso. Então ele era muito querido dos irmãos. Aí o pai ainda faz uma capa para ele. Irmãos, a capa tendo as 12 pedras, 12 cores, toda colorida, toda florida, com as 12 tribos de Israel, dizendo: ele é o chefe. Aquilo foi a gota d'água para os irmãos. Aí começa o projeto de Deus na vida desse homem. Quando? Quando ele vestiu a capa. Quando você vai vestir a capa de Deus?
vai começar o projeto de Deus na tua vida. Quando ele veste aquela capa e começa a passar no meio dos irmãos, foi a gota d'água. Ali começa o projeto de Deus. Os irmãos falaram, agora chega. Ó Deus trabalhando. Agora vamos pegar ele e matá-lo. Diz assim comigo, os sonhos de Deus não podem ser mortos. Quando Deus tem um sonho, um projeto para a minha vida e a tua vida, meu irmão, pode passar um trem em cima de você. O trem morre, você não. Você pode estar no meio de um avião, você pode estar no meio da maior catástrofe que for. 1000 caem de um lado, 10.000 do outro. Você não é atingido. Por quê? Você tem um projeto de Deus. Só que você tem que obedecer. Só que você tem que seguir esse projeto. Só que você tem que aceitar esse projeto. Moisés agora tem que sair daquele momento cômodo que ele está. Está sossegado, criando ovelha. Talvez de fim de semana tinha lá um cordeirinho assado. Tranquilo, família, filhos, está sossegado, pensando só naquele tempo, né? Que eu vivia. Teve que sair dali. José estava tranquilo na casa dele, sossegado e tal. Teve que sair dali. Davi era um homem profético, cuidando das suas ovelhas, não se dava bem com os irmãos, mas vivia bem, se dava bem com seu pai, era querido do seu pai, estava feliz da vida, cantando louvores, adorando a Deus, lá dando salmos, coisa tremenda, até o dia da marmita de Deus. Tem a marmita do homem, mas tem a marmita de Deus. É o dia D. O dia o dia de Deus. Não tem como fugir, meu irmão. Aquele dia, ele já tinha levado outros momentos, comida, tinha visto a guerra, já estavam lá há 40 dias. E nunca chamou a atenção dele uma coisa interessante, não tinha cadáver. Mas que guerra é essa? Que não morre ninguém? Nem chamou a atenção dele. Talvez você está fazendo algumas coisas que não está nem chamando a tua atenção. Mas os sinais estão aí. E estão acontecendo diante dos nossos olhos. Mas parece que a gente não enxerga, não percebe. Aquele dia, o dia de Deus, vai Davi novamente, a Bíblia diz como de costume, levar a comida para os irmãos. E dessa vez tinha algo ali para mudar a vida dele. Nunca mais voltou para o rebanho. A partir dali, seguiu o rumo que Deus traçou. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Efésios, no capítulo 1, diga comigo, Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a minha vida. Sabe, olhe para a tua família, para os teus filhos, e fala, Deus tem um plano para eles. Eles podem estar fazendo a coisa pior que for, não importa. Você vai olhar e vai dizer, Deus tem um plano para a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida a gente passa por várias fases, mas 5 delas são fundamentais.
Eu estava meditando nela. A primeira vem a formação. Irmãos, que luta que é para gerar um bebê, né? As fases que passa e tudo mais. Depois vem a fase dos estudos. Estuda aqui, estuda ali. Depois vem a fase da profissão. O que eu vou ser? O que eu não vou ser? Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Arrisca aqui, arrisca ali. Não entende, não tem uma posição exata realmente do que quer seguir e ser. Depois vem a fase da família, que é uma outra fase difícil, né? O relacionamento, tem que abrir mão de muitas coisas, agora tem que abrir mão de certa parte da liberdade, os dois lados. E tem uma caixinha que você comprava uma bala. Hoje existem outras coisas, mas já é mais satânico. Mas há anos atrás você comprava uma caixinha e ganhava um brinde, né? Todas as caixinhas tinham um brindezinho dentro, um brinquedinho, alguma coisa assim. Era umas porcaria, né? Mas você abria aquela caixinha e muitas vezes saía um negócio que não tinha nada a ver com você, às vezes era coisa de mulher. E família é mais ou menos isso. Quando você, depois que voltou daquele negócio, é um lugar que só vai viciado, chama lua de mel. Aquilo é o pior que o crack. Seca. Quando você volta daquilo e abre a tua caixa, meu Deus, essa é a família. Por isso a família precisa de Deus, meu irmão. Ela precisa dos valores de Deus. E nós temos que lutar contra isso. E depois vem a outra parte, que é a parte, né, de saber envelhecer, a aposentadoria. Saber envelhecer. Vai. Eu não sei, eu estava meditando, eu tenho meditado muito nessa. Eu ainda vou achar uma revelação, porque que os casais começam assim. E eu tive notando que é como um livro realmente. Você, né, abre, depois você abre e eles vão ficando assim. E é difícil depois fechar, porque tem muita marca. Fecha, mas não fecha o livro. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu peço para um casal novo se abraçar, eles se abraçam assim. Quando eles já têm mais uns anos de casamento, eles abraçam assim. Agora eu queria saber por quê. É um livro aberto ou é o volume da frente dos dois que não dá? Então, realmente ali não dá, tem que ser ali do lado mesmo. Depois eu queria que a amada igreja me ajudasse em oração para essa revelação. Não entendo. Se você punha nas... Eu não vou falar. Esse é muito forte. Tem uns negócios que antigamente não podia, hoje pode. É uns negócios que eu não entendo. Mas no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 4, o que diz lá? Porque Deus, leia comigo em voz alta, igreja. Porque Deus nos... Eu queria que você lesse assim: porque Deus me escolheu nele, antes da... Você já pensou quanto tempo faz isso, irmão?
Para quê? Para sermos santos, quer dizer, separado. Diga comigo, santos é separado. Não é para morar no litoral. Separado. Porque a turma que aproveita tudo, já entra time, já entra litoral, já entra tudo. E irrepreensíveis em sua presença. Quem escolheu? Quem escolheu isso? Deus. Ele já escolheu isso. No livro de Salmos, 139, 16, por favor. O que diz lá? Os teus olhos viram o meu embrião. Irmãos, eu e vocês estamos sendo gerados, e Deus ali preparando a gente, cuidando desse propósito. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Quem vai determinar a quantidade de dias é o Senhor. Ninguém mais. Continua no livro de Salmos, no capítulo 8, no verso 4. Pergunto, o que é o homem? Para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Verso 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Que coisa poderosa. 6. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas, sobre os seus pés, tudo puseste. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava meditando sobre justamente isso. Sabe, Deus, Ele tem um plano para a nossa vida. E a nossa vida tem que ter um significado, irmãos. Você não pode viver por causa de lutas e problemas que passa. Elas existem. As lutas, os problemas, elas existem. Mas se você se envolver com essas lutas e problemas, eles vão te machucar. Mas apóstolo, como eu posso viver sem me envolver? Não se envolvendo. É o livre-arbítrio. Amém? É o livre-arbítrio. Aceitar como cada um é. Eu não preciso conviver e fazer o que ele está fazendo. Cada um tem a sua personalidade. Mas eu vou ficar sofrendo porque a pessoa é daquele jeito? Não. Cada um tem que viver o que tem que viver. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu não posso viver dessas coisas, irmãos. Sabe, é um plano que Deus tem que... Para quê? Eu estava meditando sobre isso. Para que a gente possa fazer diferença. Deus colocou o povo dele nessa terra para fazer diferença. E até alguns anos atrás, o povo de Deus realmente fazia diferença. Mas hoje não faz mais. Até agradece a propina. Senhor, nós te agradecemos essa verba que o Senhor nos mandou aqui. Isso é propina, cara. Mas ele é crente, então ele dá graça em tudo. Pelo amor de Deus, onde nós vamos parar? Deus colocou um povo dele aqui para fazer diferença, para ser diferente. E para ser diferente, dá trabalho. E custa. Mas ele vai honrar isso. Sabe, é o plano que Deus colocou.
Eu quero que você se sinta isso. Você é o herói de Deus. Quando Deus conversa no céu a respeito da minha vida e da tua vida, Ele está falando lá para os seres que estão lá, dizendo: vocês estão vendo os meus heróis da terra? Porque para ser um homem de Deus e para viver nos princípios bíblicos, você tem que ser um herói, sim ou não? Porque você vai contra todo o sistema do planeta. E para ir contra todo o sistema do planeta, você tem que ser um herói. É o herói da fé. E ele colocou certos princípios aqui. Deus planejou marcar a minha vida, e a minha vida, quando é marcada, ela se torna um selo, e esse selo marca outras vidas. Eu quero te dizer uma coisa poderosa: você foi colocado nesse planeta para marcar vidas. Você foi feito para fazer diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Todos podem fazer de um jeito, você não. Seu selo é diferente, sua marca é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E eu estava meditando sobre isso e separei algumas capacidades espirituais que Deus nos deu. Capacidade espiritual que fazem de mim, de você, um canal de bênção, é o primeiro deles, na vida de outras pessoas. Quando o Espírito Santo habita em mim, habita em você, Ele usa cada um de nós para abençoar outra pessoa, marcar a vida daquela pessoa. Você foi feito para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Não porque, então eu tenho que ser um camarada grande, tenho que aparecer na TV. Não, nada disso. Nada disso. Pensa comigo. Quero pegar dois casos semelhantes. O primeiro deles com Naamã. Naamã veio de um outro lugar, de uma outra região. Ele era um camarada importante lá no reinado lá daquele país. Ele vem estar com o profeta. O profeta não o atende. O profeta apenas diz para ele: vai para o Jordão, banha-se lá algumas vezes e você vai ser curado. Esse homem agora, um único homem, volta para o país dele. E ele trabalhava do lado do rei. Olha como Deus pega uma pessoa e pode fazer uma viravolta tremenda. Irmãos, a gente acha que tem que ter um senado, um deputado, milhares, nada. Uma única pessoa, se realmente for de Deus, ele faz um reboliço lá dentro. Esse homem agora volta e começa a falar para o rei desse Deus que curou ele. Olha só a diferença que fez. Olha como Deus trabalha. Trabalha com multidão não, irmãos. Ele trabalha com pessoas-chave. Porque você pode ter um molho de chave, mas no meio daquele molho, só uma chave abre aquela porta. Sim ou não? E muitas vezes essa chave pode ser você. Amém? Ele pega um eunuco do palácio da rainha. Vem de Jerusalém adorando. Encosta um homem de Deus ali. Pá! Mas quem era aquele homem de Deus? Ele foi. Qual é o lugar que ele achou na igreja para trabalhar? Com as viúvas. Servir a mesa, distribuir as cestas básicas. É isso que querem fazer. Amém? Ele pega esse camarada, encosta ali, evangeliza aquele eunuco, e o eunuco volta batizado, cheio do poder de Deus, agora para estar do lado da rainha, que revira a volta e ia ter naquele lugar agora. Vamos pegar a mulher.
A mulher que era rejeitada na cidade, porque ela foi tirar a água do poço, estava sozinha. Então ninguém gostava daquela mulher. Mas Jesus encosta nela. Evangeliza a mulher. E ela se torna a primeira evangelista da cidade. Uma mulher que ninguém prezava por ela. Homens e mulheres-chave. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, o Espírito Santo quer marcar. A outra parte que eu vejo aqui é que Deus deu um coração exclusivo para nós. Ou seja, Ele colocou em nós interesses, paixões, desejos de dirigir a nossa vida segundo os princípios que o Espírito Santo está determinando na nossa vida. E com isso nós vamos marcar outras vidas. Quantas pessoas talvez podem olhar para você e dizer: olha, louva a Deus pela tua vida, porque através dela você fez isso, 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 isso. Porque através da tua vida eu conheci Jesus, porque através da tua vida aconteceu isso, 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 isso. Sabe, passar por essa vida, meu irmão, você viver todos os anos da tua vida, seja a quantidade que for, só viveu? O que você fez? E Deus pouco está ligando se você construiu fortunas, se você construiu carros, se você construiu um monte de coisas, essas coisas não vão subir. Isso aí são as demais coisas. Isso aí são coisas que vão acompanhar a muitos, porque sabem administrar, ou tem o dom da contribuição, então ele vai ter muitas coisas. Mas Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para o que você está construindo espiritualmente. O que eu estou construindo espiritualmente? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto que eu vejo aqui é que Deus deu habilidades para mim e para você conseguir realizar os sonhos que Deus nos dá. Não estou te falando dos seus sonhos, sonhos particulares. Isso são projetos, mas sonhos de Deus. Sonhos que Deus está te dando. Através do Espírito Santo, você consegue fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto que eu vejo aqui. Deus deu para mim e para você uma personalidade que combina com a obra dele, que completa a obra dele. Sabe, Deus olhava para Davi e dizia assim: ele tem o coração na minha mão. O coração dele está na minha mão. Que coisa poderosa. Deus olhar para você e dizer: olha, você pode ter os problemas que for, mas o teu coração está na minha mão. Por quê? Está falando de coração de bater? Não. Está falando de vontade. Lá dentro. A minha vontade é essa, Senhor. Te adorar e te servir. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode fazer todas as coisas, até o dia D, meu irmão. Vai fazendo. O dia que ele chegar. Romanos capítulo 8. E o último ponto que eu vejo aqui é que Deus dá para mim e para você experiências que vão cooperar para você chegar onde Ele quer. Deus nunca vai desperdiçar uma experiência de Deus. Não estou falando de experiência normal. Experiência com Deus nunca será desperdício. Romanos no capítulo 8, no verso 28. Sabemos, diz comigo assim: Deus quer que eu saiba. Amém? Sabemos, eu tenho que saber que Deus age mesmo nas tuas lutas, nas tuas coisas que você está passando, Deus está agindo. Deus age em todas as coisas. Para quê?
para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Talvez a gente possa pensar que plano e propósito é a mesma coisa, mas não é não. Eu estava meditando sobre isso. Plano é o caminho. Propósito é o destino. Qual era o propósito de Deus para Moisés? Vá ao Egito, tira meu povo. Ele deu para ele várias coisas que ele podia fazer, mas ele disse como ir? Não. Podia ir de camelo, carroça, a cavalo, a pé. Não disse. O plano agora é dele. O propósito Deus colocou no coração de Davi. Davi tinha um plano, quero trazer a arca. Tudo bem, mas como eu vou trazer a arca? É o propósito. Eu tenho que alinhar o propósito com o propósito de Deus. O plano era bom, o plano era tremendo, trazer a arca. A arca tinha que estar na cidade de Deus. Mas e o propósito? Como vai ser feito isso? Eu tenho que olhar o que Deus está falando. E aí, em cima daquele propósito, então eu vou fazer o meu plano. Por que que muitas coisas frustram, irmãos, e não dão certo na nossa vida? Porque só fica no plano. O propósito, Deus não está naquilo. Mesmo que se ore, mesmo que se faça as coisas, não está. Porque o propósito é diferente. É isso que nós temos que entender. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos pegar Moisés desde o comecinho. Uma criança, um bebê. O rei dá um decreto que manda matar todas as crianças. Mata todo mundo. Hebreu tem que morrer. Mas Deus tinha um propósito sobre a vida de Moisés. E a mãe dele tinha um plano. Então ela alinhou o plano com o propósito. Isso é que é legal. É aí o sucesso. É aí as conquistas das coisas que você quer. Eu tenho um plano, mas eu vou pôr no propósito de Deus. E deu certo. Deus fala para o profeta: profeta, vai até a cidade, você vai ungir lá o filho de Jessé. Não disse quem. Ele disse: se eu for lá, o senhor quer ainda que eu vou ungir um dos filhos dele rei? Mas nós já temos um rei, é Saul. Se ele ficar sabendo, ele vai mandar me matar. O que Deus falou para o profeta? O propósito é ir lá e ungir um dos filhos dele. Agora eu vou te dar um plano. Você vai lá e vai falar que foi fazer um sacrifício. E quando fizer o sacrifício e a mesa, você unge quem eu te falar. Olha as coisas de Deus acontecendo. Aí vem o propósito de Deus sobre Davi. Ungir o rei. Acabou de fazer, ele não sabia nada, ele nem tinha plano de ser rei. Ele voltou para onde? Para o rebanho. Mas o propósito de Deus continua. Pega ele de novo. Agora ele vai enfrentar o gigante. Volta. Toma posse como rei agora. Não tomou ainda. O que ele viveu? Fugindo. Um errante.
Meu irmão, quando você sai do propósito de Deus, você se torna um errante. Você vai só arriscando as coisas e as coisas não vão dando certo. Porque você não está somando os dois. E a hora que somar os dois se concordam, acabou a guerra, acabou a luta. O plano e o propósito têm que se encaixar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, plano e propósito não é a mesma coisa. O plano responde à pergunta como? E o propósito responde à pergunta para onde? O plano me diz o que fazer, o propósito me diz o quem eu sou. Por isso, eu e você, nós precisamos de um plano e de um propósito de Deus. Por isso que está escrito lá, de acordo com o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, quando eu posso usar você como exemplo, pastor Pedro? Quando eu olho para o pastor Pedro, ele é um exemplo para mim, porque ele tinha um plano, e ele alinhou ao propósito de Deus. E um lugar que não era nada, hoje é um bairro. E eu garanto que vai passar os anos e ninguém vai fazer um busto para ele. Será que vai? Será que vão contar a tua história? Não, mas a tua marca está lá. Sabe, irmãos, se eu voltar 20 e tantos anos atrás e ver um homem parado olhando para esse prédio lá fora, todo detonado. Se você quer ter uma ideia, é só ir no prédio de trás e colocar mais 5 anos em cima. Ele já está parado quase 8 ou 9 anos. Então esse era o tempo que esse prédio estava abandonado. Se você voltar, você vai ver aquele homem olhando para aquele prédio e só ouvindo uma voz no coração e dizendo: esse é meu propósito, eu quero você lá dentro desse prédio. Se você crê, eu te dou. Mas como, Senhor? O país atravessando uma crise difícil, as coisas com uma dificuldade tremenda. Ele disse: se você crê, eu ponho na tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei: Senhor, mas isso é demais para mim. Ele disse: não é demais para mim. Volte atrás, Reinaldo. Volte atrás, irmãos. A Bíblia diz assim, para nós olharmos para trás, as bênçãos de Deus, não as desgraças. E aí eu voltei, Deus me fez voltar no tempo, e eu parado com o carro ali nessa rua que sai em frente ao prédio aí, olhando para o prédio, e Deus me leva lá atrás, nas experiências que eu passei com Ele, nas madrugadas que passei com Ele, nas coisas que aconteceram na minha vida, nas experiências que tivemos, que Ele deu junto comigo, anjos que conversaram comigo, coisas que aconteceram, coisas que eu tenho hoje até no cofre guardado. Meu cofre não tem dinheiro. Tem os milagres que Deus fez no meu avivamento, na minha vida. As noites que eu estava deitado, parado no centro de oração, ainda não era centro de oração aqui, era outro lugar, janelas fechadas, portas fechadas, e aquele vento correndo para dentro e para fora, e eu deitado, e as cortinas balançando. Eu sou o teu Deus, ele dizia. Nessa noite ele está falando: eu sou o teu Deus. Eu mudo a tua história se você deixar, e se você crer, eu mudo a tua história.
Eu dizia: Deus, está uma luta dentro de mim. Crer, eu creio. Mas olha o tamanho desse prédio, olha as reformas que precisa. Ele dizia: não olhe para isso. Isso é vento. Isso te afunda. Olha para mim. Olha para a promessa. Que eu te ponho lá. Como é difícil, eu reconheço que é difícil crer, irmãos. É difícil. Sabe como é bom quando a gente tem um monte de gente do teu lado, todo mundo concordando e tal, e você parece que se sente melhor, e é mais fácil, eu acho que crer, mas não é assim. Davi tinha todos ali dizendo: vamos pegar essa arca, mas a forma como ia fazer era errada. E quando eu trouxe um grupo de pessoas aqui, amigos lá, irmãos, empreiteiros, pessoas que entendiam muito mais que eu, em obra, não em fé. Todos disseram: pastor, não faça isso. Loucura. Disse: meu Deus, e agora? Agora a luta aumentou. Porque agora eu tenho uma voz dentro de mim: faça. E eu tenho pessoas fora dizendo: não faça. Quem eu vou ouvir? O vento ou a voz que diz: vem? Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, irmãos, o plano me diz o que fazer, mas o propósito me diz quem eu sou. E por isso eu e você precisamos de um propósito de Deus. Nada pode ser mais frustrante do que passar por essa vida e não ter deixado marcas. Por isso eu e você precisamos de um propósito para viver. Um propósito de Deus, e aí eu vou pôr em cima do propósito um plano. Quando Deus me formou para mim e para você, Ele fez isso. Por favor, eu estou terminando. O livro de Isaías, no capítulo 26, no verso 3. Vamos ler juntos? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Se você tiver um propósito de Deus, então você poderá pôr um plano. E aí a somatória dos dois será o que Deus quer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Diga comigo: Deus me formou para ser uma pessoa justa, perfeita, limpa, separada. E para isso Ele me deu um modelo, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus terminar essa obra na minha vida e na tua vida, segundo o propósito que Ele nos deu, somado ao plano, você vai ver que coisa maravilhosa. E eu termino dizendo isso. Você pega na palavra de Deus os homens de Deus, e Deus conta uma história tremenda de cada um deles, até o propósito e o plano. Depois de os dois realizados, diz assim: e fulano viveu mais tantos anos. E fulano morreu com seus pais em tantos anos. Não conta mais nada. Por quê? Porque agora é só sossego. Quer sossego de Deus? Então primeiro faça o propósito e o plano dele.
depois você sossega. Bendito seja o nome do Senhor. Fez o propósito dele, fez o plano dele, pronto. Vai viver como Jó, né? Sofreu, passou um monte de coisa, e tal, e tal, e tal. Depois que passou o propósito, o plano de Deus, que era testar o que estava no coração daquele homem, diz que ele teve o dobro, viveu tranquilo, viveu mais não sei quanto. Aí a história fica pequenininha. Pode reparar. Não conta mais detalhes. Aí viveu, fez isso, e foram felizes para sempre. Nada disso. Diz que aquele momento é o momento do descanso que Deus te dá. Você não faz ideia do que é entrar nesse descanso. Onde tudo, antes de você ir para o céu, dá certo aqui na terra. Mas primeiro, tem que ter o propósito de Deus. E o plano é teu. Você é que faz o plano de acordo com o propósito. Você pode receber isso? Esta é uma vida equilibrada em Cristo Jesus. E aí, vivendo em equilíbrio, você vai viver bem. Vamos orar.